Olá, tudo bem? Nesse vídeo de C Sharp, nós vamos ver como utilizar Stores Procedures do SQL Server numa aplicação C Sharp. Por exemplo, eu estou buscando aqui Ferreira, vou clicar no consultar e ele me trouxe dois registros aqui usando essa Store Procedure do SQL Server. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Abra o Visual Studio, eu vou usar o 2022, mas pode ser o 2019. Criar um projeto, linguagem C Sharp, plataforma Windows e área de trabalho. Aqui tem o aplicativo do Windows Forms, .NET, e aplicativo do Windows Forms, .NET Framework. Esse é o mais antigo, esse é mais recente. Eu vou selecionar esse, mas pode selecionar o outro. Próximo. Aqui é o nome do projeto, que é o nome da aplicação. Se você selecionou o .NET Framework, aqui já vai ter o criar, se não próximo. Se você está usando o Visual Studio 2019, aqui você só vai ter o .NET 5 ou NET 5. Eu vou escolher o NET 6 ou .NET 6, criar. O Visual Studio inicia uma aplicação com um formulário vazio. Como eu vou usar Stores Procedures, eu vou abrir o Management, vou me conectar ao meu banco de dados, vou aqui em Banco de Dados, Contas Receber, Programação, Procedimento Armazenado, e eu tenho esses procedimentos armazenados que são Store Procedures. Nós vamos usar essas 4 lá na nossa aplicação. Se você quiser ver como é que faz Store Procedure no SQL Server, eu vou deixar uma playlist na descrição desse vídeo. Então, primeiro, vamos clicar aqui o botão direito do mouse e modificar. Então, nessa Store Procedure, a gente tinha um select aqui com todos os campos da tabela clientes. Eu vou modificar e colocar apenas esses campos aqui, ó, que é o que nós vamos usar na nossa aplicação. Aí vou clicar no executar, ele atualizou minha Store Procedure, vou fechar aqui. Voltei para a aplicação e agora eu vou desenhar um formulário. Vou parar o vídeo e já volto. Eu desenhei esse formulário, cliquei nele, pressionei o F4 para as propriedades, fui no backcolor, coloquei essa cor. Aqui embaixo no Start Position coloquei Center Screen e na propriedade Text eu coloquei isso daqui, ó. Aqui vai a propriedade Text. Aí depois eu peguei um Data Grid View, Ctrl Alt X para mostrar aqui a caixa de ferramentas, se não estiver aparecendo. Data Grid View, desenhei, com ela selecionada, pressionei o F4, fui para as propriedades, vou deixar esse nome aqui mesmo. Allow User to Add Rows, coloquei falso, o usuário não vai poder acrescentar linhas. E aqui na propriedade Read Only, eu coloquei True. A cor do fundo, backcolor, não sei se eu falei, é essa aqui. Ficou esse verde. Esses daqui são todos labels. Então eu arrastei um label para cá. Com ele selecionado, eu fui na fonte, size eu coloquei 11, for color eu cliquei aqui e fui no personalizar e coloquei o branco, e na propriedade texto eu coloquei ID. Aí eu peguei esse, copiei, colei para esse e só troquei a propriedade text. Fiz isso com todos esses. Esse daqui é um text box. Arrastei um text box para cá, redimensionei. O nome dele é TXT ID. Também pus a fonte de 11 e o maxlen eu coloquei 6. Aqui a mesma coisa, é um text box, TXT nome, é o nome dele,
E no MaxLane, eu coloquei 100. Por que eu estou pondo 100 aqui? Porque aqui, ó, onde eu vou atualizar a minha tabela de clientes, que é o que está nas Store Procedures. Colunas, eu tenho o campo nome com 100. Ó, o CPF é com 11, o CEP é com 8. A idade é um byte, né, um tiny int. Aqui é um decimal. Este aqui também é um text box. O nome dele é TXT histórico. E o MaxLane, 4.000. Esse daqui também. O nome é TXT idade. E o MaxLane é 2. Esse aqui também é um text box. TXT limite crédito. TXT limite crédito é o nome. O MaxLane é 10. Aqui, ó, eu vou colocar ele como TextAlign Center. Vou pôr esse e esse como TextAlign Center. Aí esse daqui já é um Mask Text Box. Mask Text Box. Arrastei, redimensionei. Com ele selecionado, pressione F4 para as propriedades. O nome dele é MSK CPF. E a máscara dele é esta daqui, ó. Mask. Aqui, ó, é uma vírgula. Aqui é um tracinho. Esse também é um Mask Text Box. Arrasta, redimensiona. Ele é o MSK CEP. E a máscara dele é essa. Mask. Este aqui, ó, é um botão. Arrastei um botão para cá, redimensionei, com ele selecionado, pressionei o F4 para as propriedades. O nome dele é BTN limpar. O backcolor é essa cor aqui. Aí eu fui na propriedade fonte, coloquei font size 11. E em texto eu coloquei novo. Aí eu copiei esse, colei para cá. Deixei ele selecionado e o nome dele é BTN salvar e o texto é salvar. Copiei esse para cá. Esse é o BTN consultar e o texto dele é consultar. Copiei novamente para cá. A propriedade de texto é excluir e o nome dele é BTN excluir. Aí arruma aí direitinho. Sempre vai salvando. Agora nós vamos criar uma classe para manipular esses dados. Então eu vou fazer o Ctrl Alt L, venho aqui sobre o nome do sistema, clico o botão direito, adicionar, classe, cliente, Enter. É uma classe pública. Vou pôr as propriedades aí. Essas são as propriedades. O ID, o CPF, o nome, o CEP, histórico, idade e limite de crédito. A mesma coisa que está aqui no form. São os mesmos dados que estão aqui, em forma de propriedade. Aqui, ó, aparece assim. Eu posso resolver isso colocando uma interrogação aqui. Ou eu posso fazer assim também, ó, e resolver tudo de uma vez só. Ctrl Alt L. Aqui sobre o nome do projeto. Cliquei o botão direito. Propriedades. Vou descer aqui nas propriedades. Permitir nulo. Até chegar aqui, ó. Eu desci um tanto assim, ó. Aqui está habilitar. Eu vou desabilitar. E só vou fechar aqui. Aí aqui, ó, já vai resolver tudo. De uma vez só. Isso é uma outra forma. Vou salvar. Agora eu vou fazer um método para buscar as informações lá do SQL Server. Eu vou usar essa Store Procedure aqui, ó. Buscar cliente. Vou clicar aqui, ó. Ela tem parâmetros. Eu tenho que passar o nome. O nome que eu vou procurar. Vou colocar esse método que eu já tenho pronto. Então ele começa aqui, chama buscar. Termina aqui. Aqui onde está vermelho
Coloco o mouse em cima, mostrar possíveis correções. Se você estiver usando o .NET Framework, aqui na primeira linha tem Using System Data SQL Client, você seleciona ele. Se você tiver como o meu, instalar o pacote System.data SQL Client. Então eu vou pegar aqui, ó, localizar e instalar versão mais recente. Precisa ter internet. Aí assim que instalar, ele vai colocar aqui em cima, ó, a System Data SQL Client, a namespace. Tanto de um jeito quanto de outro. Acho que não existe essa classe aqui ainda. Estou no método buscar. Vamos fazer ela, que é a string de conexão. Ctrl Alt L, clico o botão direito do mouse, adicionar, classe com, Enter. Aqui ela vai ser public e static, para ela não ser instanciada. E aqui eu vou colocar a string de conexão do meu SQL Server. Esse daqui é o meu servidor, o meu banco de dados, o meu usuário e a senha dele. Que é pública para ser acessado em todo o sistema. É static, porque a classe é static, todos os membros têm que ser static. Read only, porque essa string de conexão não vai poder ser alterada em nenhuma parte do programa. E ela é do tipo string, então tem que estar separado, delimitado por aspas. Esse arroba aqui é por causa desse caractere especial aqui, ó. Se eu não quiser pôr esse arroba, eu tenho que colocar aqui, ó, 2 barras. É a mesma coisa. Vou salvar, vou fechar essa classe, voltei aqui no método buscar, estou na classe cliente. Então esse método aqui, ó, ele vai receber uma string, que é o nome que eu quero buscar, nome do cliente. Vai retornar um data table. Então por isso eu instancio um data table, porque eu vou guardar os dados do banco de dados dentro de um objeto data table. Aqui, instancia uma conexão, abre a conexão. Aqui, instancia um data adapter. Veja que não tem nenhum comando. Aqui a gente costumava colocar a string select, que era o comando SQL. A gente não vai ter esse comando aqui. Apenas a conexão que foi aberta. Aí, o tipo de comando que a gente vai fazer aqui no data adapter é uma store procedure. Por que uma store procedure? Porque eu vou usar a store procedure lá do SQL Server. Eu não vou executar um comando daqui. Vou chamar uma store procedure chamada PR buscar. Se eu for aqui no SQL Server, é essa store procedure aqui. Vou clicar aqui, tem parâmetros. Eu tenho que passar o nome para essa store procedure. O que é esse nome aqui? Vou clicar o botão direito, modificar. É o parâmetro que a store procedure recebe aqui, do qual ela vai fazer o filtro aqui no where. Até hoje a gente usava isso aqui direto lá no C#. Agora nós estamos usando no próprio SQL Server. E estamos salvando isso daqui em uma store procedure. Voltando aqui no método buscar, aqui eu estou atribuindo o nome ao parâmetro nome. Quem é o parâmetro nome? É esse aqui, ó, que vai ser recebido aqui, ó, que é esse aqui. E quem é esse nome aqui, ó? Esse nome eu recebi aqui, quem chamar o buscar vai passar esse nome. Vai passar isso, quer buscar o João, o Pedro, e assim por diante. Aí o que vai acontecer? Eu vou pegar o método fill do data adapter, que é esse data adapter que eu instanciei aqui, que é a store procedure. O resultado vai vir no DA, no data adapter. E ele vai preencher o meu data table aqui em cima. E por que eu estou preenchendo esse data table? Porque é um data table que eu vou devolver para quem chamar o método buscar. Só que tudo isso daqui
pode dar problema. Por exemplo, o servidor pode estar fora do ar, pode ter algum comando errado. Ao executar essa procedure, ela tem um erro lá no SQL Server, então ela pode não ser executada. Se der um problema, ele vai dar a mensagem do erro que aconteceu. De toda forma, ele vai devolver um data table. Ou esse data table vai estar nulo, ou ele vai estar com os dados que veio da Store Procedure, dessa aqui. Agora eu vou voltar para o formulário, Ctrl Alt L se for preciso, 2 cliques sobre o Form, aqui está o formulário, 2 cliques na consulta, no botão consulta, então no clique do btn consultar, aqui dentro. Eu vou fazer assim, eu vou instanciar um objeto cliente, cliente.buscar, eu tenho que passar o que aqui, ó? O nome que eu quero procurar. Eu vou usar aqui, ó, o nome aqui mesmo, ó, desse controle. Vou pressionar o F4, ó, o nome dele é txt nome. Vou copiar e vou passar ele aqui, ó, propriedade txt. Aí o retorno vai entrar aqui no DataGrid View 1, que é esse aqui, ó, DataGrid View 1. Vou salvar e vou executar. Quando eu clicar aqui no consultar, os dados vêm aqui. O ID, o CPF, o nome, o CEP, o histórico, a idade e o limite de crédito. Precisaria formatar esta DataGrid View, mas eu não vou fazer isso agora. Então agora é o seguinte, ó, quando eu clicar assim, ó, então cliquei aqui no 4, eu quero que o 4 venha aqui, ó. Aí se eu clicar no 3, eu quero que o 3 venha aqui. Vou fazer isso daí. Vou parar a aplicação. Aqui, seleciono o DataGrid View, pressiono o F4 se for necessário, vai aparecer as propriedades. Aqui, ó, do lado da chavinha tem um raio, são os eventos. Eu cliquei no raio e vou procurar o evento Cell Enter. Dei 2 cliques, estou chamando esse método não existe, eu vou colocar ele aqui embaixo. Então, o método mostrar cliente está aqui. Ele está vendo se a linha corrente do DataGrid View, se ela não é nula. Se ela não for nula, é porque está numa linha. Se ela for nula, é porque não está em linha nenhuma. Se ela tiver em alguma linha, ele vai pegar os dados do DataGrid View e vai passar para o formulário. Então, ele vai pegar os dados daqui e passar para cá. É o que está fazendo isso daqui, campo a campo. Só que o que acontece? Esse Cell Enter, ele vai acontecer toda vez que eu mudar de célula. Eu vou fazer assim, ó, vou executar, vou clicar no consulta, ele veio. Então, quando eu clico aqui, ó, ele veio para cá. Até aí, legal. Se eu clicar aqui, ó, ele vai executar de novo isso daqui. Por quê? Porque cada vez que entrar na célula, aqui ó, é o Cell Enter, ele vai executar esse método. E eu só quero que execute quando ele mudar de linha. Então, para isso, eu vou colocar um controle aqui. Porque aqui não vai ter muita importância, porque ele está pegando os dados daqui e pondo aqui. Mas imagina que se estivesse buscando do banco de dados. Cada vez que você clicasse aqui, ele ia de novo no banco de dados para trazer o mesmo dado que já está aqui. Então, eu vou parar, Ctrl Home para ir no início da classe. Aqui no começo, eu vou colocar esse campo aqui da classe. Campo chamado Row. Ela é uma linha de um DataGrid. Ctrl End para voltar aqui no final. Aqui tem o método mostrar cliente. Aqui ó, no Cell Enter do DataGrid View, eu vou fazer assim. Ó. Se a variável
row, que é o campo da classe, for diferente da linha corrente, aí eu mostro. Porque do contrário está na mesma linha, eu já mostrei. E aqui, ó, depois que eu mostrar, que eu pegar os dados da grade e colocar no formulário, eu vou marcar que a linha corrente, esse row aqui, ó, é igual à linha corrente do DataGrid View. Isso vai evitar de cada vez que eu mudar de célula, ele novamente executar o mostrar cliente. No nosso exemplo aqui, isso não tem muita diferença. Mas se estivesse aqui acessando o banco de dados, isso faria toda a diferença. Então eu vou executar agora. Consulta. Então quando eu troco, e se eu fizer assim, ó, ele não está chamando novamente, ó, a menos que eu mude de linha. Agora eu vou fazer aqui, ó, o novo. Vou clicar o novo, ele vai limpar. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou usar para buscar, ó. Ele vai pegar o quê? Ele vai passar o Ferreira como parâmetro. Para onde? Aqui, ó, na classe cliente. Aqui, ó. Vai passar aquele lá para cá. Que vai ser passado para a Store Procedure. Que vai ser executado aqui, ó. Vai ser recebido aqui na Store Procedure PR buscar cliente e vai ser usado aqui no where. Consulta, peguei dois nomes, José Ferreira e Lucas Ferreira. É o que tinha Ferreira aqui. Eu estou usando aqui o mesmo campo que está no formulário, mas isso não é o mais correto. O mais correto era criar um controle para buscar separado. Por exemplo, vou parar aqui e vou fazer isso, senão fica meio confuso. Parei a aplicação, vou aqui no formulário. Sempre que o formulário não estiver aparecendo, você dá o Ctrl Alt L e dá 2 cliques aqui no Form 1. Então teria que ser algo mais ou menos assim. Eu vou diminuir aqui, ó, e vou copiar. Ctrl C, Ctrl V. Fica melhor assim, ó. Aqui na propriedade teste, buscar, txt buscar, por exemplo. Aí vou voltar aqui no consulta e agora eu vou usar esse txt buscar aqui no consulta. Vou executar novamente. Aí vou colocar aqui, ó, Ferreira. Consultar. Ou buscar. Aí vieram os dois aqui, ó. Aí eu posso andar aqui e ficar independente. Quando eu clicar no novo, eu quero que limpa. Então, voltei aqui no formulário, aqui no novo. Vou limpar o formulário. Esse método ainda não existe, ele vai ficar vermelho. Vou pôr o foco aqui, ó, no txt buscar. Nesse controle aqui. Vou de novo aqui, 2 cliques. Vou fazer esse método limpar form aqui embaixo. Limpar form, limpar form. Estou limpando os controles aqui do formulário. Faltou aqui o txt buscar. Então aqui no clique do botão limpar, eu estou limpando o formulário e colocando o foco txt buscar. Eu vou executar. Cliquei no consultar, quando eu mudo aqui, ele muda aqui embaixo. Se eu fizer aqui novo, ele limpa tudo e posiciona aqui. Observa que esse controle aqui, ó, ele está travado. Esse ID. Aqui, ó, não consigo clicar nele. Então eu tenho que deixar ele assim, ó. Selecionei, pressionei o F4, acho que não falei dessa propriedade. Aí vou na propriedade Enable e vou deixar como false. Ele está true, eu vou deixar como false. Eu acho que esse vídeo já esticou bastante, a gente vai continuar no próximo. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.